Irmão, nós vemos, irmão, que diz a palavra do Senhor. O jugo com os irmãos, não sei se os irmãos aqui conhecem, é aquela canga, né? Que colocava sobre o boi. Irmão, é ali, irmão, o boi, irmão, muitas das vezes ele é terminado pelaquela canga. Irmão, nós vemos, irmão, que aqui este jugo que o Senhor Jesus Cristo, aleluia, irmão, ele diz para que nós possamos tomar, irmão, é o jugo dele, aleluia, não é nada pesado. Nós muitas das vezes começamos muitos obstáculos, colocamos muitos empecilhos para assim muitas das vezes servir a Deus. Mas a Bíblia diz, irmão, que Deus nos amou primeiro, aleluia. Ele nos chamou, Ele nos escolheu e somos escolhidos, somos filhos de Deus. Irmão, e nesta noite o nosso coração tem que estar rejubilante na presença do Todo-Poderoso, aleluia. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é fiel, aleluia. E nós vemos como diz a palavra, vinde a mim. Sim, Jesus, Ele diz isso porque eu creio que Ele estava contemplando uma grande multidão, oprimido, um monte de ovelha, porções de ovelha desgarrada. Nós vemos, irmão, que muitas das vezes, hoje mesmo eu dizia para a minha esposa, muitas pessoas são cometidas de eufobia, não se comportam com meio de pessoas. Muitas das vezes tem medo de vir o seu automóvel sozinho até a distância do lugar. Irmão, nós temos que eu disse para a minha esposa, eu não acredito em Deus que não pode libertar. Aleluia. Eu sou abençoado porque Deus tem me chamado. Aleluia. Eu sou escolhido de Deus. Irmão, nós somos escolhidos do Senhor. Aleluia. Este jugo está sobre a nossa vida, mas ele é leve. Hoje mesmo eu comentava com o pastor Marcelo, o caminho de Deus é tão estreito, ele é tão estreito, mas se cairmos nele, irmão, no mesmo caminho nós levantamos, aleluia, irmão, porque diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus, e o levantar ele é de Deus, Deus que sustenta o homem. E hoje nós vemos a multidão está desesperada, a multidão está desesperada. Nós temos um trabalho na nossa igreja, evangelismo de porta em porta, entrega de folheto, de casa em casa. E as irmãs chegam para mim e dizem, olha pastor, temos encontrado tanto problema e dificuldade. A irmã chegou na casa de uma pessoa, e quando ela entrou na casa dessa pessoa, menino, uma moça, oprimida pelo diabo, correu se trancar no banheiro. Mas a irmã, a graça de Deus, aleluia, Jesus estando presente acontece milagre. E ela entrou naquela casa, ela foi levar uma palavra de esperança, uma palavra de ajuda, aleluia. E ela com aquele jeito, chamando a moça, e a moça não quer e não vou sair, mas Jesus estava ali naquele dia, aleluia. Então assim, olha pastor, Deus lhe fez um milagre. A moça saiu do banheiro, fizemos uma oração para ela, Deus alegrou o coração dela e a obra de Deus foi realizada. E eu disse para os irmãos que é brincadeira, irmão, nós fazemos um trabalho desse, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, e quando nós fazemos um trabalho desse, nós chegamos na casa da pessoa e falamos para ela assim, olha, Jesus, Ele é bom, Jesus Ele cura, Jesus Ele transforma a vida do homem, Jesus é que resolve, irmão, os nossos problemas. E como diz a palavra, que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu desacredito, irmão, não posso acreditar. Temos a nossa vida profissional, irmão, temos o nosso trabalho, o nosso dia a dia, mas eu em todo momento da minha vida estou conversando com Deus. Eu olho, irmão, por esse mundo, vejo as pessoas, irmão, andando de passo largo para o inferno, irmão, e muitas das vezes, irmão, nós, irmão, queremos falar uma palavra, irmão, para o nosso semelhante, irmão, porque o inferno ele é doloroso. Diz o irmão, dizendo um testemunho, irmão, que o inferno, um segundo, né, irmão? Não é isso? Um segundo do inferno. Lá no inferno, uma coisa difícil. E você tem essa oportunidade hoje de glorificar a Deus, porque você tem vida eterna. Eu aprendi, quando a pessoa aceita Jesus, ele já passa sendo eterno.
nós temos a vida eterna. Aleluia. Nós vemos que Jesus, Ele convidou: vocês podem vir e tomar sobre vós o meu jugo. Eu desacredito, irmão, que nós chegarmos na presença do Senhor e Ele não aliviar o nosso fardo. O fardo maior que nós tivemos na nossa vida foi o pecado. E a Bíblia diz que Ele perdoou nossos pecados, são lançados na profundeza do mar, e nunca mais são lembrados. Glória a Deus, aleluia. Irmão, nós vemos, irmão, que aqui Jesus, irmão, com esse jugo maravilhoso, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Está aí a chave, está aí o negócio. Hoje chegou o irmão para mim na oficina, o irmão está nervoso. Eu disse para ele assim: irmão, fica no ombro, fica na paz. Ele olhou para mim e disse: irmão, o óleo já está vencido. E eu disse para ele assim: o óleo do Espírito não vence. Aleluia. O óleo do Espírito não vence. Aleluia. Eu falei: esse aqui vence, mas o Espírito não vence. Aleluia. E os irmãos sabem que quando uma porta está regida é coisa terrível, né? Os irmãos já vão num carro que começa a fazer aquele regido e perturba a vida. E nós chegamos ali e colocamos uma gota de óleo e fica macio. E o Espírito Santo de Deus dessa maneira. Aleluia. Ele é o óleo, aleluia. E não é Ele que demacia, é Ele que mexe com a vida do homem, é Ele que fala conosco, é Ele que sabe fazer, aleluia. Porque Ele é o nosso Criador. Aleluia, aleluia. E o irmão ficou meio assim, virou a costa e foi embora. Não adianta, irmão, nós temos, irmão, que saber apaciguar as coisas. A Bíblia diz assim: vós que sois espirituais, encaminhai os fracos, não, irmão? Encaminhe os fracos, ajuda eles, aleluia. Irmão, nós somos falhos. E nós estamos caminhando, irmão, para a perfeição. A igreja aqui, irmão, não somos, irmão, perfeito, temos falha, mas temos um que é justo, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que não pequeis, mas se vós pecais, tem um advogado junto ao Pai. Glória a Deus, intercedendo por nós. Olha que bênção, que maravilha. Mas não como diz Paulo. Paulo diz no livro de Romanos, no capítulo 6: porventura permaneceremos nós ou continuaremos nós no pecado? De maneira alguma, de maneira alguma. O livro de Romanos 8, capítulo 8, versículo 1: aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia.